Então, bom dia. Bem, eu, antes de mais nada, queria agradecer o convite e dizer que estou muito satisfeito. Acho que todos nós estamos com o que a Almadã, o Jorge e também a APA e a Associação dos Arqueólogos Portugueses têm feito nestas últimas semanas. Nós temos uma imagem pública que não é geralmente muito agradável, é preciso ter consciência disso. E que não é, evidentemente, um problema resolúvel em 3 ou 4 semanas, mas penso que, do ponto de vista, digamos, da seriedade com que podemos ser encarados nos debates públicos que atravessam a sociedade, um passo como o que a Almadã fez é muitíssimo importante. Porque, evidentemente, as discussões devem ser travadas com muita franqueza, com muita transparência e também com muita tranquilidade. A diferença que nós também, penso que no meio arqueológico ainda encontramos, como noutras esferas na sociedade portuguesa, uma das piores heranças da ditadura fascista, que é o medo do contraditório e da discussão. A ideia de que quando alguém tem uma opinião diferente é porque é um canalha, ou porque é isto, ou porque é aquilo, e não é. Portanto, na sociedade democrática, as pessoas, graças a Deus, têm a possibilidade de exprimir opiniões diferentes, e isso é muito importante. Eu vou, de facto, aqui levantar só meia dúzia de questões, porque acho que, sobretudo até num último debate, acredito que grande parte das pessoas tenham seguido também o blog e o site da Almadã. E, portanto, iria aqui focar 4 pontos, fundamentalmente. Bom, o primeiro é o que me parece ser a perplexidade que atravessa grande parte dos profissionais da nossa área. Porquê é que eu digo que é uma perplexidade? Nós, hoje, somos mais do que alguma vez fomos. Nós temos muito mais dinheiro do que alguma vez tivemos. E, no entanto, todos percebemos que somos menos cotados do que também já fomos. Portanto, isto é uma perplexidade. As coisas não correram exatamente na lógica dos amanhãs que cantam, que se sonhavam há uns anos atrás, e particularmente a partir de 95 e na sequência da questão do COA. A história não correu exatamente como pelo menos algumas pessoas imaginam. Segunda questão de perplexidade é o seguinte: nós somos, apesar de tudo, mais fortes. Quando eu digo que somos mais fortes, não é tanto um problema quantitativo. É um problema de reconhecimento social. Nós temos mais força para defender o património. Pese embora tudo o que se diz, e às vezes, eu acho que nós temos a obrigação, porque somos profissionais de ciências sociais, temos a obrigação de, para além de todos os discursos políticos, mas falando agora aqui entre nós, de perceber que globalmente vamos no sentido certo. Quer dizer, globalmente as coisas estão melhor. É evidente que pontualmente podemos ter problemas, falta de guardas nos museus e coisas desse género, mas globalmente hoje há uma percepção social da necessidade da defesa da intervenção arqueológica e da defesa da memória e, portanto, do património cultural também, nesse quadro, que está mais difusa na sociedade. Há que dizê-lo. Independentemente das vontades dos políticos da ocasião. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos mais fortes. E estamos mais fortes também no reconhecimento da comunidade a que pertencemos internacionalmente. Nos últimos anos têm-se multiplicado não só a participação de arqueólogos portugueses em eventos internacionais, como a realização desses eventos com fortíssima participação internacional em Portugal, a vários níveis. Isso mostra um amadurecimento, um reconhecimento, uma visibilidade que Portugal, algumas pessoas com quem eu falava lá fora, estudantes nossos do mestrado de nação e que são estrangeiros, diziam: temos a ideia de que, de facto, a arqueologia portuguesa é mais recente do que noutros países europeus. Eu estava a explicar que, de facto, a ditadura salazarista desmantelou, contrariamente ao que fez o Franco, ao que fez o Hitler ou o que fez o Mussolini. Aqui, de facto, foi desmantelado o ensino da arqueologia, o que existia, porque no século XIX ele era forte, e tanto quanto podia ser, e portanto, isso pagou-se. Agora, nós não somos amados.
A perplexidade é essa. Somos mais fortes, mas já gostaram mais de nós. A terceira questão é que nós conquistamos, e a terceira grande perplexidade, nós conquistamos a cidadania profissional. Hoje existe. Eu, quando fui fazer a inspeção militar, tinha que explicar, fiz aos 23 anos, que eu era holandês. E então, quando naturalizei, tive que ir lá dar o nome e queriam-me safar aquilo, bem entendido. Portanto, fui lá dar o nome e eles queriam saber qual era a profissão. Eu disse arqueólogo, o homenzinho das finanças, olhou assim para mim, arqueólogo e tal, e perguntou, não sabia o que era, e pediu-me para descrever a profissão. Eu descrevi, ele escreveu, servente da construção civil. E assim ficou. Ele disse assim, é isto, não é? Isso é mais ou menos. É mais ou menos. E era o que nós éramos, mais ou menos. Lá na casa dos Vinhos era mais ou menos isso que a gente era. Portanto, mais do que exatamente. E, portanto, hoje a coisa mudou. Nós conquistámos a cidadania, mas a perplexidade é que, com tudo o que de bom aconteceu nos últimos anos, a criação de uma arqueologia empresarial despertou os demónios que algumas inocências que nós podíamos ter imaginavam que não existia. Existe capitalismo selvagem no século XXI e a arqueologia é um dos palcos do mais miserável, abjeto capitalismo selvagem que existe na sociedade contemporânea. E isso é uma complexidade grave que nós temos. Existe, obviamente, corrupção no nosso setor, existe, obviamente, gente que se vende e que vende relatórios arqueológicos e não existe muita gente a levantar a voz contra isso. E passou-se em vários contextos e muita gente foi até prejudicada por denunciar isso. Então, a arqueologia, o poder, do meu ponto de vista, é o seguinte. Não há arqueologia, porque a sociedade não precisa que haja arqueologia, precisa que haja problemas resolvidos e para isso precisa de arqueólogos. Os arqueólogos, uns têm poder, outros não têm. Como tudo na sociedade. Portanto, a resposta é para não poder parar já aqui. Portanto, eu ainda vou dizer mais qualquer coisinha. Mas esse é o meu ponto de vista. Eu vi nos debates que têm vindo a ser travados várias questões que foram levantadas e que, obviamente, são importantes. O problema da criação do IGESPAR, como sabem, eu sou um defensor da fusão, não por questões de princípio, eu fui um defensor da criação do IPA, embora fosse contra a forma como o IPA foi criado, mas como sabem, estive na Comissão Instaladora do IPA e defendia um IPA forte. Acho que o IPA, desde o nascimento, foi enfraquecido e, desse ponto de vista, por lhe tirarem os museus. E sempre defendi que as coisas institucionais são instrumentais. E, portanto, quando comecei a perceber que toda a gente estava a virar contra aquilo, mais valia nós tomarmos o bicho nas mãos e fazermos nós a fusão do que alguém fazer por nós, como infelizmente acabou por acontecer. Muita gente, muitos dos meus colegas não perceberam essa posição, mas é exatamente a que eu tenho. E eu hoje defendo claramente que o IGESPAR e o IMC se deviam fundir. Acho que isso vai acontecer de uma forma ou de outra e o que vai acontecer nos próximos anos é que o IGESPAR vai morrer à míngua. Porque o setor que tem visibilidade aos museus, o setor que é agradável para a sociedade aos museus, eu sou contra que se crie um organismo policial que vai ser detestado pela sociedade, tal como o IPA foi, independentemente da vontade e da qualidade dos seus profissionais. E, portanto, esse é o meu ponto de vista e deixo-o claro já aqui. Agora, essa discussão existe. Eu vi nos papéis, ou enfim, na internet, questões que foram aqui referidas, a noção de crise de crescimento. Há claramente uma crise de crescimento. Mas eu vejo que, curiosamente, essa crise de crescimento que é falada é temperada por muitos colegas por uma certa vontade de temperar, de limitar o acesso à profissão. Eu acho que o acesso à profissão deve ser limitado, obviamente, pelos cursos que o ensino superior promove da formação do arqueólogo. Mas sou completamente a favor de que os amadores, e é uma questão há muitos anos que eu defendo, se nós não só permitirmos, mas promovermos o acesso dos amadores à arqueologia, nós morremos cedo. Ninguém nos quer. Nós não podemos existir se não houver setores amplos da sociedade que amem aquilo que nós fazemos, e é isso que são os amadores, enquadrados evidentemente pelos profissionais. Mas a ideia de que a arqueologia vai ser essencialmente uma arqueologia de emergência e salvamento e que só os que têm o canudo é que podem trabalhar nessa arqueologia, vai-nos matar à fome. Porque vamos deixar de ter pessoas que estão dispostas a gastar dinheiro connosco.